noite meditamos de dia, vamos meditar à noite também. Algo que o Espírito trouxe à minha mente hoje e eu quero compartilhar contigo. Mas até chegarmos lá, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Irmãos, o apóstolo Paulo falando, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aqui o apóstolo Paulo está falando a favor dos judeus, né? Nós aqui podemos também fazer uso a favor daqueles que amamos, mas que ainda não são salvos. Podemos ter esse texto de exemplo e aprender com o apóstolo Paulo que devemos suplicar por estas pessoas, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quantas pessoas, irmãos, não são salvas, mas têm zelo por Deus? Falam em Deus, dão glória a Deus, dizem que Deus criou os céus, a terra as criou, mas lembre-se, hoje o único caminho para chegarmos até Deus é o Filho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse o Senhor Jesus. Então, está cheio de gente com zelo por Deus que não é salvo. Misericórdia. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, o justo pelos injustos, aquele que se doou, morreu por nós na cruz do Calvário, Deus aceitou o seu sacrifício e o justificou ao terceiro dia. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então olha aí a confusão, olha só que confusão. Eles buscam ter, de forma religiosa, justiça própria. É aquelas pessoas que querem ser salvas aqui no Brasil pelas boas obras e não se sujeitam a Jesus Cristo, que realmente é quem salva. Ou seja, querem servir a Deus sem obedecer à palavra de Cristo. Querem servir a Deus, serem salvos pelas obras próprias e não pela obra que Deus operou no Filho na cruz do Calvário. Isso é muito profundo. E veja que aqui ele não fala apenas de ter fé em Cristo, mas se sujeitar a Cristo, que é a justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei, ela era usada para expor o pecado do homem e também para condená-lo. Porém, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. O pecado não pode usar mais da lei para nos matar, porque hoje em Cristo Jesus, quando tomamos Ele como cabeça e deixamos Ele governar a nossa vida mediante a lei de Cristo, a palavra de Deus, tudo o que Ele ensinou ali, como o sumo sacerdote da linhagem não de Levi, mas de Melquisedeque, como vimos lá em Hebreus capítulo 7, quando agimos dessa forma, Ele é justiça para nós que cremos nele. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Isso daqui é muito profundo, tem muita coisa aqui para ser explorada e entendida e revelada aos nossos corações.
no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, pela lei, para sermos salvos, teríamos que obedecer toda ela. Por isso que homem nenhum consegue ser salvo pela lei. Hoje, para sermos salvos, devemos ouvir a palavra, recebermos a revelação e confessarmos com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que nesse exato momento Ele está vendo a nossa dedicação com a palavra dele, pois Ele está sentado à destra de Deus e Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, brasileiro, americano, chinês, alemão, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha só a importância de invocarmos o nome do Senhor Jesus. Ele é rico para com todos que o invocam. E aí, quantas vezes você já invocou o nome do Senhor Jesus hoje? Será que a falta de riquezas e bênçãos, experiências com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo, não está relacionado à falta de dedicação, de lembrar, de invocar, de buscar a direção do Senhor para a sua vida? Veja que no versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O mundo pode nos odiar, nos humilhar, dificultar a nossa peregrinação aqui nessa terra, porque nós somos enviados e pregamos o Evangelho para que as pessoas ouçam e creem e se dobrem a Deus Pai através de Cristo Jesus, de quem nós somos escravos, servos, amigos e, por intermédio dele, família de Deus. Porém, a palavra diz que aqueles que pregam a palavra, que são enviados, estes até os seus pés são formosos, porque eles anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? No versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Era até esse momento que eu queria chegar, irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele mostra que até mesmo na antiga aliança, quando o profeta Isaías ele foi levantado, ele pregava, e muitos dos seus
irmãos judeus contemporâneos, eles não davam crédito, eles não acreditaram. Foi assim com o Senhor Jesus e tem sido hoje assim conosco que pregamos o Evangelho do Reino também. Porém, ainda que alguns não creiam, não devemos desanimar, porque a profecia é, no versículo 17, que o Espírito falou comigo, eu compartilho contigo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer ter uma fé imensa, grande, uma fé poderosa, uma fé viva, uma fé que traz resultados? Então gaste tempo com a pregação, gaste tempo com a palavra, gaste tempo com os enviados, profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, que o Senhor coloca no teu caminho. Receba, coma, porque a palavra, ela é pão, a palavra, ela é água, a palavra, ela é leite, a palavra também é alimento sólido para nos vivificar e fortalecer. Muitos hoje se encontram sem fé, porque contatam muitos que oram, e longas orações, e campanhas de orações, mas não têm encargo, tempo, desejo, sede, fome da pregação. E por isso, a vida deles não é uma vida de experiências com o Espírito e com Deus. Igreja, que Deus Pai nos dê a graça de amarmos as pregações e aonde tiver servos verdadeiros, como o irmão Sérgio, o irmão Vilney, o irmão João, esse amigo que está aqui compartilhando contigo essa mensagem, que pela graça de Deus hoje enxerga essas verdades e tem o encargo de compartilhar. E também os presbíteros que temos conhecido, que também se dedicam ao ensino da palavra da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, canais de muitas pregações, como a TV Menorá, o blog da TV Menorá, o app Pão de Judá, onde tem ali 240 aulas, a escola do reino, né? Que nós, irmãos, possamos ter sede e fome dessas pregações, que possamos toda quarta-feira, das 8 às 9, termos encargo de assistirmos o Café com Cristo, onde o homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, vai estar compartilhando conosco pérolas para que a nossa fé aumente. Quem não puder ouvir na hora, poderá ouvir posteriormente, pois fica gravado ali no canal da TV Menorá, no YouTube. Temos também o culto mundial, todo o domingo das 11 à meia-noite, aonde o Espírito Santo sopra ainda mais da sua direção para as nossas vidas. Que não sejamos como aqueles que não creram na pregação de Isaías. E como ele diz ali, quem creu na nossa pregação? Porque não creram na pregação dele, não creram na pregação do Senhor, e muitos hoje também não creem na nossa pregação, mas que a gente não seja assim. A gente venha cada dia mais gastar tempo com a palavra de Deus, porque a verdadeira fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse foi o encargo de compartilhar com os irmãos. Você quer aumento da fé? Pague o preço. Gaste tempo com a palavra, porque a palavra aumenta a nossa fé. Eu não queria, humanamente, almaticamente falando, estar aqui gastando esse tempo com a palavra. Mas eu quero fé. Então eu nego a minha vontade da alma para estar aqui orando, lendo esses textos e compartilhando com os meus irmãos, membros do corpo de Cristo, porque entendi que o Senhor, Ele me capacitou a servi-lo com esse dom que me deu, para que eu seja usado por Ele
para amadurecer junto com os meus irmãos. Que Deus Pai continue nos usando a cada um de nós, conforme Ele deseja e tenha liberdade em nossas vidas. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém.